Kevin Ellis puxou o gatilho, mas Tracy Grist matou Matthew Rostelli. A questão não é se foi assassinato. A dúvida é se Tracy tem relação com o assassinato. Segundo a lei, alguém é culpado de um crime se intencionalmente o ajuda a cometer. Se ela solicita, se ela incentiva, se ela ajuda a que aconteça. Ela não precisa puxar o gatilho para ser uma assassina. Então, novamente, Kevin atirou, mas Tracy é uma assassina. Impulsionada pelo ódio que sentia por Matthew e inspirada pelo seu interesse em true crime, Tracy planejou e executou uma cópia da conspiração de Donna Adelson. Afinal, como a própria Tracy disse, às vezes você precisa pintar fora das linhas. Agora, nessa conspiração, Kate e seus filhos eram o motivo, Kevin era o instrumento e Tracy era a mente por trás de tudo, a manipuladora. Vamos abordar brevemente cada um desses três. Primeiro, o motivo. Kate estava infeliz no casamento. Ela via o casamento sem amor e já tinha seguido em frente com outros homens. Ela queria o divórcio e a guarda dos filhos. Mas ao fugir para Utah, um advogado de divórcio disse que não seria tão simples. Como ela disse em uma mensagem para a amiga, ela se sentia sem esperança e ferrada. Tracy também ganhou um motivo com essa reviravolta. Lembre-se do que Matt enviou para ela após convencer Kate a ir embora e deixá-lo. Você incutiu em Kate a necessidade de sair da Califórnia. Eu não vou esquecer seu envolvimento nisso. Aproveite o pouco tempo que tem com eles. Você não será mais bem-vindo na nossa casa. Se você não me mandar o endereço onde os filhos dele estavam, eu vou chamar o xerife por sequestro. Tracy não só odiava Matt, mas temia que, se ele continuasse por perto, ela perderia pelo menos algum nível de acesso à filha e aos netos. Todos entenderam que aquilo foi a gota d'água. Então Tracy fez o que um advogado não podia fazer. Ela copiou uma ideia, uma forma de sair do casamento sem tribunal da Califórnia, sem xerife, sem guarda compartilhada e sem pontas soltas. Isso mataria Matthew. Os meios. O papel de Kevin no plano de Tracy era atirar em Matthew. Ele atirou em Matthew 7 vezes. 3 vezes nas costas. Poucos segundos depois que Matthew entrou na casa, sendo um convidado esperado que havia sido convidado. Kevin e Tracy aguardaram 8 minutos após o tiroteio para ligar para o 911. Tempo suficiente para ter certeza da morte de Matthew. Tempo para plantar a faca. Tempo para forjar a cena. Durante esses 8 minutos, ninguém tentou dar qualquer socorro para salvar a vida ao Mateus. Durante esses 8 minutos, Kevin disse para terem cuidado porque Mateus ainda poderia estar se mexendo ou chutando. Nesses 8 minutos, como disse, a faca foi plantada. A arma que ele usou para matar Mateus? Da Tracy. A faca plantada na mão de Mateus, da Tracy. A manipulação. Tracy foi a mentora intelectual desse assassinato. Ela era o centro gravitacional de toda essa família. Ela foi quem fez cada membro da família cumprir o papel necessário. É certo que alguns fizeram isso sem saber o objetivo final de Tracy. Ela era a ligação entre Kate e Kevin. Você ouviu que eles realmente não tinham muita relação antes de Kate fugir com as crianças para Utah. Ela era a voz no ouvido de Kate, instruindo-a sobre o que dizer ao telefone com Diane, mãe de Matthew. Ela ditava para Kate o que ela deveria dizer ou mandar por mensagem para Matthew, enquanto Kate o atraía para Utah e para casa. Tracy era, metaforicamente, a voz no ombro de Kate, convencendo-a de que esse era o caminho para sair daquela situação. Ela manipulou Kevin. Ela se aproveitou dos instintos protetores dele em relação a Kate, mas, mais importante ainda, dos instintos dele em relação àquelas 2 crianças. Ela pressionou ele a armar uma emboscada, atirar e matar Matthew. Então ela manipulou Rachel para tirar Rory e Jake de casa, assim eles não seriam testemunhas. Ela manipulou Rachel para ser a vigia, passando informações enquanto Matt dirigia para Utah.
Lembra das mensagens que Rachel disse que tanto Kevin quanto Tracy enviaram poucos minutos antes do assassinato? Oram, encontre a minha. Ela também foi quem fez Rachel avisar Tim que ele não seria necessário naquela noite. Por quê? Pois o plano que Tim conhecia, de só ser o pacificador e estar presente numa conversa, havia mudado. Tim não era necessário para manter a paz, pois Tracy não queria ou precisava disso dele. Ela pretendia que Kevin atirasse em Matthew, e quanto menos testemunhas, melhor. Tracy colaborou com Tara Lynn para criar uma falsa história de reconciliação nas mensagens de texto, provavelmente para a polícia descobrir. Você viu Kate testemunhar. Ela pode ter querido tirar Matthew do caminho. Podemos ser realistas e usar o bom senso. Era óbvio que Kate não era capaz de planejar ou executar essa conspiração de assassinato sozinha. Você ouviu a palavra do Kevin. De quem foi essa ideia? A ideia da Tracy. No início do julgamento, meu colega pediu que seguissem as evidências. Não o que ele, o advogado da parte contrária, ou eu dizemos, mas o que as evidências mostram. Ele pediu que considerassem algumas perguntas durante o julgamento. Tracy Grease causou a morte de Matthew Roselli? Tracy concordou com Catherine e ou Kevin em matar Matthew? Tracy ajudou a colocar a faca ou colocou a faca? Em um momento, vamos revisar as evidências juntos para ver quais respostas elas nos dão para essas perguntas. Antes de tudo, quero revisar algumas instruções que o juiz Griffin acabou de dar, pois a lei explicada por ele ajudará na decisão de vocês. Qual narrativa está deixando os fatos falarem por si mesmos e qual narrativa está distorcendo os fatos para encaixá-los numa história que não reflete a realidade do que aconteceu. A instrução 10, que é a instrução sobre dúvida razoável, quero chamar a atenção de vocês para apenas alguns trechos de cada uma dessas instruções. Existem pouquíssimas coisas neste mundo que sabemos com absoluta certeza e, em casos criminais, a lei não exige uma prova que supere toda e qualquer dúvida possível. Você só precisa estar firmemente convencido. E se eu disser qualquer coisa neste argumento final que faça parecer que estou minimizando isso, não estou. Se eu disser qualquer coisa, um lapso de linguagem que faça parecer que estou transferindo o ônus para o réu, não estou. Ela não tem ônus, ele é do Estado. Mas fique claro sobre qual é o ônus. Você só precisa estar firmemente convencido, não além de qualquer dúvida ou algum outro padrão. O que é prova? A prova inclui o que as testemunhas disseram enquanto testemunhavam sob juramento e quaisquer itens apresentados como prova, conforme indicado. Declarações e argumentos do advogado não constituem prova. Isso é importante, quero chamar sua atenção para isso. Vocês podem tirar todas as conclusões razoáveis a partir dessas evidências. E há muitas conclusões razoáveis que vocês podem tirar neste caso. Vocês podem perguntar, certas evidências são melhores que outras? Fatos podem ser provados por evidências diretas ou circunstanciais. A lei não trata nenhum tipo de evidência como melhor do que o outro. Cabe a você aplicar seu julgamento e bom senso para decidir como deseja avaliar as evidências. Como você avalia se uma testemunha é confiável? Obviamente não pude colocar toda a instrução aqui, mas os trechos principais são: use seu julgamento e bom senso. Considere tudo o que achar importante ao avaliar a credibilidade das testemunhas. E isso é fundamental. Você pode acreditar em todo o depoimento de uma testemunha, em parte dele ou em nada. Com pelo menos 2 testemunhas, há razões para crer apenas em parte do que disseram. Voltaremos a isso. Agora, o que precisa ser provado? Isso é só um resumo. Quando chegarmos lá e vocês deliberarem ou durante os argumentos, vamos usar as instruções reais. Este resumo serve apenas para nos ajudar agora. Quero destacar as 4 acusações. Uma delas, violência doméstica na presença de uma criança, inclui 2 acusações para cada uma das 2 crianças. Mas vocês vão notar que homicídio, como partícipe do crime, pergunta se Tracy Grist causou a morte de Matthew. Obstrução, como partícipe do crime, pergunta se Tracy plantou a faca ou fez uma declaração falsa à polícia ou na ligação para o 911. Violência doméstica diante de uma criança. Na condição de partícipe do crime, Tracy Grist cometeu o homicídio na presença das crianças. A conspiração já é diferente.
Tracy Grist, com a intenção de que o crime fosse cometido, concordou com uma ou mais pessoas em participar ou causar a execução do ato. 3 dessas acusações têm essa redação de partícipe do crime. Agora, isso é importante de se observar por um momento. O que isso significa? Como alguém pode ser partícipe do crime? Se ela tiver o estado mental exigido para o crime, isso é algo que a instrução vai explicar um pouco mais para você em instantes. Se ela cometer diretamente, ou se ela solicitar, ou pedir, ou ordenar, ou incentivar, ou ajudar intencionalmente, ela é tão culpada quanto a pessoa que realmente cometeu o ato. Se ela pediu, ordenou, incentivou ou ajudou Kevin a atirar em Matthew, é culpada de assassinato. O mesmo se aplica à obstrução e à violência doméstica diante de uma criança. Agora, com essa lei em mente, quero revisar os fatos junto com vocês. E nesses fatos, veremos com toda certeza que Tracy Grist não é apenas partícipe do crime, mas a principal responsável nos crimes de assassinato, obstrução, conspiração e violência doméstica na presença de uma criança. Agora, nós admitimos muitas provas neste caso, uma quantidade substancial. Isso é apenas a prova documental, sem contar os vídeos, sem contar o áudio. Agradeço antecipadamente pela paciência. Enquanto analisamos parte disso, não temos tempo para tudo. Durante as deliberações, vocês podem analisar tudo. Quero destacar os principais pontos. Vamos às provas, iniciando com uma análise detalhada do desenvolvimento do motivo e das origens da conspiração. Como ouviram, Matthew e Kate se casaram em 2016 e viviam na Califórnia. Eles certamente tinham seus problemas. No julgamento, isso foi chamado de relacionamento tóxico. De qualquer forma, no início de 2024, esse relacionamento já estava desgastado. Kate estava infeliz. Ela via isso como um relacionamento sem amor. Ela já tinha tido um caso, ou como ela dizia, pulado a cerca. Isso era motivo de conflito entre ela e Mateus. Você viu as evidências. Em janeiro de 2024, Kate confidenciou à mãe que queria sair do casamento. Eles estavam brigando tanto. Quero sair do casamento. Em maio, as mensagens entre Kate e Tracy novamente refletem frustração contínua e felicidade. Eu odeio minha vida. Odeio ter filhos com Matt. Isso é tão ruim. Eu odeio tanto ele. No fim, Kate estava tão infeliz que terminou com Matthew, sumindo sem aviso em 20 de junho de 2024. Ela levou os 2 filhos pequenos para morar na casa da mãe dela, Tracy, em American Fork, Utah, dirigindo o carro alugado que Tracy pagou e providenciou para ela. Após Kate chegar a Utah, ela e a família Griff perceberam que se separar de Matthew e obter a guarda das crianças não seria nada simples, seria muito difícil. O maior problema era que a Califórnia ainda tinha jurisdição legal sobre as crianças e o casamento. Você ouviu a gravação da conversa de Kate com o advogado que ela dividiu com a família, onde descobriu a situação deles. Como Kate resumiu para sua amiga, honestamente estou ferrada. Apenas uma lei boba da Califórnia. Eu só me sinto sem esperança. As evidências mostram claramente o desenvolvimento do motivo da Kate. Nas evidências também vemos o desenvolvimento do motivo e dos pensamentos da Tracy paralelamente aos da Kate. Em janeiro, quando Kate confidenciou à mãe que queria sair do casamento porque eles estavam brigando, como Tracy respondeu? Ela ligou para o Matt. Ela o ameaçou, embora, como ela mesma diz, só estivesse suavizando suas palavras. Kate falou, não ligue para ele. Ela respondeu que não ligaria. Só vou dirigir 9 horas e estrangulá-lo. Que se dane ele. Em maio, Kate já havia confidenciado de novo que ela odeia a vida dela. Isso foi em 22 de maio. E no dia seguinte, Tracy pesquisa na internet sobre puma. Pesquisa na internet sobre isso. Que cheiro atrai pumas para humanos? Tracy diz, isso é só uma piada. Eu não sei quanto a você. Nunca vi o Google rir de uma pesquisa minha. Isso era para ela e só para ela.
No mesmo dia, Tracy voou para a Califórnia para uma visita curta para participar da celebração da vida de Amy. Ela voltou para casa em 30 de maio e então, logo depois, ela passa dias trocando mensagens e fazendo pesquisas que não são apenas coincidência, mas mostram o que Tracy pensa de Matthew e o que está passando pela sua cabeça nesse momento. Então, em 4 de junho, por volta das 18h02, Tracy contata sua filha Tara Lynn. Pode conversar? Tão brava com o Matt. Muito, muito bravo. Na manhã seguinte, temos essa conversa onde Kate chama Matt de um merda por causa daquele problema com o trailer. E Tracy diz, ele está mentindo. E então, um pouco mais tarde naquele dia, diz para Rachel, Matt fez com que eu quisesse matá-lo. Quando Kate perguntou se eu disse que ela era campista demais, algo que nunca falei, ele mentiu. Eu vou matar ele. Na noite de 6 e na manhã de 7 de junho, ela faz mais buscas sobre a conspiração de assassinato envolvendo Donna Adelson. Ela pesquisa fotos de Kate McMonoa, Kate McMono, Catherine McBono, advogada, gráficos de defesa do segundo julgamento de Kate McMonois. Você deve se lembrar que Kate foi o intermediário na conspiração de Donna Adelson para assassinar seu genro. Ela também busca que idade tinham os filhos de Dan Markle quando Dan foi morto. Dan era o genro de Donna, que ela assassinou usando um matador de aluguel. Ou podemos usar as declarações defensivas da abertura, onde ele disse, é só um cara que foi assassinado por outro cara, foi um negócio bagunçado. Também foi uma conspiração. O que essas mensagens, pesquisas na internet e conversas mostram é que Tracy voltou repetidas vezes ao longo do tempo ao seu desprezo por Matthew e à ideia de matá-lo. Olha, precisamos ser claros sobre pelo menos uma coisa aqui. Comentários feitos sem pensar e pesquisas no Google por si só não provam culpa. Lá em janeiro, o assassinato ainda não estava em cogitação. Ao ver os comentários, continue. Quando você vê os comentários, seguidos de pesquisa, a pesquisa, seguida de planejamento, o planejamento, seguido da execução do plano, o plano, seguido de um acobertamento, isso mostra o que ela pensava, e você sabe qual era a sua intenção. Você ouviu a Tracy dizer isso. Pesquisei o que estava passando pela minha cabeça. A morte de Matthew estava na mente dela. Além disso, os sentimentos de Tracy influenciaram toda a família. Vamos pegar um exemplo. No dia 16 de junho, é aqui que Tara Lynn e Rachel têm uma conversa. Tara Lynn, referindo-se ao marido, pergunta para Rachel se ele já atirou com a sua 380. Rachel diz que não. Infelizmente, as crianças dificultam sair para atirar. Precisamos coordenar com a mãe e tirar isso antes de qualquer chance do Matt chegar. Ok. Existe uma expressão chamada brincando sério. Não sei se você já ouviu antes. É um estilo de comunicação que permite a alguém transmitir uma opinião sincera sob o disfarce do humor. Isso pode te dar uma negação plausível. Eu só estava brincando. Eu estava só brincando com o que disse. Mas o que essa brincadeira faz? Quando é repetida várias e várias vezes, é normalizar a violência. Isso dessensibilizou a família à ideia de matar Matt. Desumanizou Matthew ao ponto de eles rotineiramente fazerem piadas sobre matá-lo. É preciso muita coisa para matar outra pessoa. Normalizando, dessensibilizando, desumanizando. Bons primeiros passos para chegar lá. Parte disso certamente começou como uma piada. Isso certamente deve ser verdade. O bom senso diz isso. Fica bem menos engraçado quando alguém aparece morto minutos depois. Com essa visão da mentalidade de Tracy sobre Matthew, considere o que ocorreu após a decisão de Kate deixar Matthew e ir para Utah. Então, em 16 de junho foram feitos os preparativos para que Kate viesse para Utah. Tracy passou a despesa dela no cartão de crédito, eles fizeram o plano do quarto, etc, etc. Quase exatamente ao mesmo tempo, Tracy faz a seguinte pesquisa. Utah, tiro, invasão. Ela disse que o corretor automático deve ter escrito errado. Use o seu bom senso. O corretor automático não completa palavras escritas de forma errada. Essa foi uma busca intencional feita pela Tracy. Então, algumas horas depois,
ela pesquisa como pedir o divórcio, como estabelecer residência em Utah. Kate veio para Utah no dia 20. E como resultado da vinda dela para Utah, temos as conversas finais por mensagem entre Mateo e Tracy. Quando Mateo mandou mensagem para Tracy após ela ajudar Kate a fugir e deixá-lo para trás. Essas mensagens. Aquelas em que ele acusa você de infectar Cat e diz, aproveite o pouco tempo que terá com elas. Aquela em que ele ameaça chamar o xerife por sequestro. E podemos ver como resultado dessa troca, exatamente como Tracy ficou preocupada com o que tinha acontecido, com o que ela tinha feito, com as implicações legais de trazer Cat e as crianças para Utah. Pois o que veremos não é uma pausa temporária, mas uma separação definitiva. Porque na manhã seguinte, em 22 de junho, ela faz 16 pesquisas relacionadas à guarda de crianças, às implicações legais e ao sequestro parental. O que Tracy aprendeu com essas pesquisas online? Podemos deduzir, conforme as instruções, que ela aprendeu exatamente o que o advogado disse para Kate em 11 de julho, com base nas evidências. A Califórnia ainda tinha jurisdição para o divórcio, jurisdição para a guarda dos filhos, e não havia nenhuma chance de Kate conseguir a guarda exclusiva das crianças em Utah. E agora, neste ponto, depois disso, Kate tinha um motivo muito real para temer perder pelo menos algum acesso à filha e aos netos. Houve a ligação do advogado em 11 de julho às 15 horas e 29, durou aproximadamente 31 minutos. O que Tracy pesquisou às 16 horas e 39, quando Dona Adelson foi presa. Cerca de 40 minutos após encerrar a ligação com o advogado, Tracy pesquisa quanto tempo Dona Adelson levou para ser presa por se livrar do genro ao assassiná-lo durante uma disputa de custódia. É coincidência? Se você ainda tem alguma dúvida de que Tracy não sabia exatamente o que estava acontecendo com o advogado ou não estava controlando absolutamente tudo e todos nessa família, lembre-se da conversa dela com Tara Lawrence. Diante da reunião com o advogado, Tara liga para Kate. Ajude-a com o que falar ao advogado. Ela está feliz por não voltar e agora precisa tomar providências legais. A escola começa em breve. 1º de julho. Isso parece temporário para você? Tracy sabe que Kate não voltará, mesmo que tenha deposto o contrário. Ela orienta Tara e Kate sobre o que fazer. E vamos ser sinceros, as crianças não precisam ser matriculadas na escola em Utah se vão voltar para casa na Califórnia. Os adultos, Tracy, dizem, no dia seguinte vou ouvir a ligação com o advogado e fazer o relatório. O que sabemos? Sabemos, nas próprias palavras da Tracy, que ela tinha desprezo pelo Matt, odiava o Matt, não gostava do Matt. Use o adjetivo que quiser. Sabemos pelas palavras dela que ela remoía as supostas mentiras dele. Sabemos nas próprias palavras dela que ela fazia piadas repetidamente. Ela falava sobre matá-lo, machucá-lo. Pelas próprias palavras dela, sabemos que conhecia conspirações de assassinato. Sabemos nas próprias palavras dela que ela estava pesquisando sobre atirar em invasores. Sabemos pelas palavras dela que após Mateus ameaçar chamar o xerife por sequestro, ela se preocupou com o sequestro por um dos pais e as implicações legais. E sabemos que o advogado disse à família que essa não era uma disputa judicial que eles iriam vencer. Havia um plano inicial para essa família, para Kate, buscar o divórcio? Sim, esse era o plano inicial. Mas, nesse ponto, em 11 de julho, o plano alternativo passou a ser prioridade para Tracy, Cat e Kevin. Uma saída. Mas essa saída era tirar Mateus da jogada de forma permanente. Quero lembrar mais uma coisa sobre esse ponto antes de seguirmos. Kate testemunhou que a conspiração começou a se formar cerca de uma semana a uma semana e meia depois que ela chegou a Utah no dia 20. Acredite em Kate conforme conseguir confirmar o que ela disse, podemos confirmar esse ponto. As mensagens entre Terra e Kate foram em 11 de julho, um pouco mais de uma semana e meia. O que teremos aqui? Em 21 de junho, Tracy contou para Kevin sobre o xerife e o problema do sequestro, encaminhou a mensagem, e como Kevin respondeu, que tal? Não.
Eles não estão preocupados com Kevin. Na verdade, não se preocupam com Mateus. E no dia 26, Kate manda uma mensagem para Kevin. Quando você volta? Pergunto por Olaf, apelido de Mateus. Se eu tiver que voltar mais cedo, posso fazer isso acontecer. 29 de junho, naquela semana, até uma semana e meia. O que Tracy disse à irmã e ao irmão? Eu quero que ele apareça. Ele ainda acha que é só por mais uma semana. Ela queria que Matt aparecesse, pois não pode tirá-lo da equação sem sua presença. No final, seja qual for o momento exato em que o plano se concretizou, seja qual for o momento exato em que o acordo foi feito, depois da tarde de 11 de julho, a sorte estava lançada. Os fios soltos da má vontade de Tracy em relação a Matt, os pensamentos persistentes de machucá-lo, a inspiração de outro caso de assassinato, foram entrelaçados naquele último dia e meio em uma conspiração que culminou quando Kevin atirou em Matthew. E se você acreditar que em qualquer momento, seja uma hora, um dia ou um mês antes do assassinato, houve um acordo, isso é conspiração, e Tracy é culpada pela conspiração e pelo assassinato. Para ser sincero, essa foi uma conspiração mal executada com um acobertamento ainda pior, o que a defesa chamou de conspiração mais bagunçada. Mas uma conspiração bagunçada ainda é uma conspiração. Agora vamos para a execução e seu desmoronamento. As provas disso, em retrospecto, pode ser dividido em 4 fases. Vou explicar assim. Eles precisavam atrair Mateus para Utah. Eles tinham que guiá-lo ou fazê-lo entrar na casa da Tracy. Eles precisavam emboscá-lo e encobrir tudo. Então, fase 1, atrair Matt para Utah. Já sabemos disso. Para funcionar, Matt deve vir para Utah. Mas também sabemos que Matt não quer dirigir até Utah. Kate veio para Utah sob o pretexto de uma pausa temporária. Matt queria que Kate e as crianças voltassem para casa na Califórnia e tentou ajudá-la a vir sem que ele precisasse viajar. Matt, como mostram essas provas, é sobre isso que falamos. Providenciei o carro alugado e dei a ela $600 para que pudesse voltar dirigindo para a Califórnia. No dia 11, Matt tomou medidas para que Kate viesse até ele, e não o contrário. Mas então Kate e Tracy trabalharam juntas para criar desculpas sobre por que Kate não podia dirigir até a Califórnia e Matt teve que ir para Utah. Elas inventaram pelo menos 2 pretextos que sabemos, o da torção no tornozelo e o de não conseguir alugar o carro, certo? E aqui você pode ver o desenvolvimento, ou não necessariamente o desenvolvimento, mas a evidência do pretexto da torção no tornozelo. Há uma discussão sobre o aluguel do carro e o que a mamãe diz? Além disso, você vai torcer o tornozelo. Você viu como prova, e pode revisar detalhadamente se quiser, toda a troca de mensagens sobre a suposta torção no tornozelo, ida ao DI para pegar muletas, entre outros detalhes. E então, novamente mais tarde, o comentário de que não pode dirigir com esse tornozelo. Além disso, a desculpa de não poder fazer isso por ter carteira de outro estado e a questão do cartão de crédito versus débito. Ao longo dessas mensagens, você pode ver que Tracy está no controle disso. Não a Kate. Tracy está comandando tudo isso. Sob a direção da Tracy, não só a Kate convenceu o Matt a dirigir até Utah, mas também o convenceu a dirigir o caminhão com o rastreador dentro. Você ouviu uma ligação em que Matt expressou preocupação com o caminhão quebrar e queria pegar o carro emprestado. Mas Kate insistiu que ele precisava dirigir o caminhão. Vamos voltar a isso em um segundo. Esse foi a prova 13 e dura cerca de 10 minutos, então não vou mostrar tudo agora. Há várias citações ali. Uma delas foi: você não pode simplesmente arriscar com o caminhão. Várias vezes a Kate volta e insiste para o Matt pegar o caminhão. E você sabe por quê? Por causa do rastreador que tinha sido escondido dentro do caminhão, na lixeira, embaixo da pilha de lixo. Matthew não sabia que estava lá, devido ao lixo e porque usava Android, então não veria isso. Tracy, Kevin, Rachel e Tara Lynn, ao contrário de Matt, podiam e de fato rastrearam o AirTag, inclusive quando Matthew foi a Utah. Vamos ver alguns exemplos. Aqui, Tara Lynn pede a Kate para esconder o rastreador no caminhão. E vemos a mensagem em grupo que foi criada entre a Tracy, a Kate, a Tara Lynn e a Rachel, onde todas estão rastreando o Matthew.
Comentários surgem nessa discussão. Você pode ficar preso no deserto. Pelo menos podemos monitorá-lo. Não o monitore, porque eles podem rastreá-lo. E foi a Tara Lynn quem disse isso. A Rachel responde: pelo menos vamos conseguir rastrear o caminhão enquanto o AirTag estiver lá. Mais adiante, dias depois, Kevin rastreia Matt e diz para Kate: ei, o tag ainda está ativo. Aqui está uma captura de tela da localização dele. Até a Kelly, irmã da Tracy, sabe que ela está rastreando o Matt. Você recebeu notificações do AirTag no caminhão? Você pode deduzir que a Tracy contou para ela sobre isso. Apesar de Kate ter convencido Matt a dirigir até Utah nesse caminhão rastreável, mas havia outro problema. Matt estava relutante em entrar na casa. Havia alguns motivos para isso. Primeiro, ele não queria desligar o caminhão por causa do problema com o motor de partida e da preocupação sobre o que aconteceria quando tentasse ligá-lo novamente. Mas as evidências também mostram que era simplesmente por causa do objetivo dele. Ele só queria pegar as crianças, reunir sua pequena família, colocá-los no caminhão e voltar para casa na Califórnia. Por causa do volume, parece que ele pode não ter sido aumentado. Vamos lá. Bem, e você? Muito bem. O que está acontecendo? Eu só fiquei feliz em ver como está indo sua carteira de motorista. Só estou passando por ali na parte da água. Ah, que divertido, legal. Eu só quero ficar com a mente desligada. Minha mãe falou que, se você chegar muito cansada, pode dormir aqui. Ela vai manter distância e provavelmente já estará dormindo. Ai, meu Deus, não sei se vou conseguir conversar. Tudo bem, ou se a gente quiser, podemos ficar em um hotel. Ela disse que pode dar $100 para ajudar com isso. São só caras. Eu só quero ver meu bebê, te ver. Só quero dar uma olhada no meu travesseiro e em todo o resto. Certo. Estou bem preocupado com isso. Então, e a DJ mamãe? O que você quer, hein? Quero que você fique confortável. Vou ficar. Só quero me sentir confortável e ter minha família. Ok, bom. Ah, é incrível. Sim. Só. Legal. Entregue tudo aqui. A manhã começou com essas mensagens. Bom dia, começando o dia animada, foi o que Kate disse a ele. Ele diz: estou nas nuvens, mal vejo a hora de abraçar e beijar todos. Há outras ligações no registro para ouvir da manhã. A última foi às 2h20 da tarde e outra por volta das 8 ou 8h15 da noite. Você pode ouvir todas elas se quiser. Você vai perceber, Matt não está agitado. Matt está animado para ver a família dele, ver o bebê dele ir para casa. Bem diferente do relato de Tracy, que disse que ele estava agitado e isso explicaria o ocorrido. Bem, isso explica o que aconteceu. De qualquer forma, Mateus não queria entrar na casa de Tracy. Ele não queria confronto nem desligar os carros, discutimos. Ele só queria carregar rápido e ir para casa. O motor de partida era um problema, mas Matt também sabia como estava sua relação com Tracy. Ele sabia que eles não se davam bem. Ele sabia que cada um sabia o que o outro pensava a seu respeito. Então, sabe, nós temos essas mensagens que mostram claramente como ele se sente. Vimos as mensagens de Tracy que mostram claramente seus sentimentos. Apesar disso, Kate tranquilizou Matt várias vezes durante a viagem. Ela deu a ele o código do portão. Ela disse que as portas estavam destrancadas, colocou o papelão lá fora e só soube que Tracy dormiria lá. Numa ligação, ela disse: pode entrar, a porta está sempre destrancada. A Tracy estava mesmo envolvida nessas tentativas de tranquilizá-lo. Vemos isso nas evidências, este é um exemplo. Diga ao Matt que vou ficar longe e serei doce como bala. Tracy, que por meses menosprezou Matthew, por meses ameaçou matá-lo nessas supostas piadas, fez uma ameaça a ele pelo telefone, disse que se dane ele, menosprezou ele, disse que ele não tinha coragem de fazer nada.
Tracy, que tinha afastado Kate de Matthew, não está agora incentivando Matthew a entrar em casa sem bater, sem hesitar? O que o bom senso te diz sobre isso? Enquanto tudo isso está acontecendo, a família monitora o AirTag e Rachel afirmou tê-lo acompanhado ao menos 5 vezes naquele dia. Nós sabemos que Tara Lynn e Rachel sabia disso. Rachel envia uma mensagem para Tara Lynn com a localização do Matt. Tara Lynn responde com um palavrão. Nossa, isso é bem longe mesmo. Sabemos que Tracy estava fazendo o mesmo. Aqui está a mensagem de Tracy para Kate com aquela mesma AirTag da Apple que estava sendo usada para rastreá-lo. Agora, 12 de julho foi um verdadeiro formigueiro de atividades entre a família enquanto faziam os preparativos para a chegada dele. Durante todo o dia do tiroteio, a família trocou ligações e mensagens, muitas das quais falavam sobre Matt. Reconstruímos para esta apresentação uma linha do tempo baseada inteiramente nas provas do julgamento sobre o que todas essas pessoas estavam fazendo em 12 de julho antes da chegada de Matthew. Vou avisar de antemão. Isto é só uma ilustração, não foi aceito como prova e não estará disponível nas deliberações. Sintam-se à vontade para anotar o que quiserem e conferir com as provas o que mais chama a atenção. Agora temos uma pequena legenda, existem pessoas envolvidas. Matt será destacado nessa cor roxa clara, Kate em amarelo, Tracy em vermelho, Tara Lynn em verde, Rachel em azul e Kevin em laranja. Aurora, Jake e Tim quase não aparecem, então ficam em branco, você vai entender. Os tipos de comunicação ganham cores, mensagens em preto, chamadas em roxo. O Facebook Messenger, seja mensagem de texto ou ligação, é em azul, e as pesquisas na web são em verde. No topo você verá a hora. Você verá remetente, destinatário, mensagem ou descrição do conteúdo, além da duração ou indicação de mensagem de texto. Você verá uma anotação com o número do anexo, pois esses dados vieram dos anexos. Sintam-se à vontade para consultá-los durante as deliberações. Então começa assim. Bom dia, anexo 8. Nós já analisamos essa troca de mensagens. E então Tracy e Kate têm essa conversa sobre o carro alugado. Droga desse lugar de aluguel por não aceitar cartão de débito. Kate, eu preciso ficar mais chateado. Depois eles continuam discutindo sobre isso. E então, o que foi encontrado no dispositivo de Kate, a gravação de áudio que ocorreu em algum momento entre 7h50 e 7h08 a gravação em que ela procura Kevin, dizendo que precisa deixar sua história mais plausível, pois as crianças sabem que ela está no andar de cima. Kate então faz uma ligação para Tracy, depois uma ligação para Matt. E então temos algumas ligações de vai e vem. Kate e Tracy, Kate e Matt, Tracy e Tara Lynn e Kate, Kate e Tara Lynn. Neste ponto, temos 3 ligações entre Kate e Matthew, onde ela está convencendo ele a ir para Utah. A primeira, em que não dá para arriscar, você já ouviu um trecho. Volte e ouça tudo. Na segunda, Matthew afirma que não pegará carro emprestado. E na terceira, Matthew diz que conseguiu a permissão. Ele vai poder levar o caminhão até lá. E logo depois disso, Kate manda uma mensagem para Tracy. Ele vai sair dirigindo. Então, o plano funcionou. Matt está vindo para Utah. E então, o que acontece? Kate liga para Tara Lynn liga para Rachel manda mensagem para Tracy, Tara Lynn liga para Rachel, Tracy manda mensagem para Kate, eu vou te ligar. Então depois, Tracy realmente liga para ela. Você já viu o terceiro filme do Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei? Tem aquela cena em que acendem a Torre do Farol e vai passando de um para outro em sequência? É exatamente isso que está acontecendo aqui. Pelo menos nesse dia, todo mundo da família que está envolvido nessas conversas sabe o que está acontecendo com Kate e Mateus. E então temos aquela mensagem de texto que já vimos, onde Tracy mostra a localização do AirTag. E então temos uma ligação entre Mateus e Kate, onde Kate confirma que Mateus está entrando. Provavelmente é só parar bem na frente da casa, sabe? Então eu não sei quanto tempo vai levar. Não vai demorar nada. Não estou tentando te apressar nem nada.
Não, eu entendo. You come inside? Vai entrar e me ajudar a carregar as coisas? Sim, tá bom. A porta da frente fica sempre destrancada, ok? Essa ligação dura cerca de 11 minutos, item de prova 16. Tem mais coisa nisso. Esses são alguns destaques. Então chegamos à hora do almoço. Novamente temos uma enxurrada de ligações de um lado para o outro. Acho que devo dizer mensagens. Algumas pelo Facebook, outras por telefone e outras por escrito. Vemos que Rachel envia a imagem do rastreador do Matthew. Terra Lynn, é aí que ela diz que isso é bem longe. E então, novamente, temos uma enxurrada de ligações e mensagens sobrepostas entre Kate, Tracy, Rachel e Tara Lynn. E então, bem no final desse vai e vem, você vai ver que às 12h58 há uma ligação entre Tracy e Kate enquanto estão ao telefone com Rachel. Não sabemos se é uma chamada A3 ou se Rachel estava em espera. Há uma ligação entre Rachel e Tara Lynn, seguida de uma mensagem entre elas. Mas então, o que acontece? Tracy e Tara Lynn têm uma ligação telefônica que dura 3 horas e 56 minutos. Depois elas têm uma ligação pelo aplicativo do Facebook por 30 minutos e 30 segundos. E então, imediatamente após isso, após mais de 30 minutos de comunicação, elas trocam mensagens de texto. E eu afirmo para vocês que essa troca de mensagens está completamente fora do tom de todo o resto. Nessa mensagem de texto, elas continuam falando sobre como estão felizes que Kate vai voltar. Liguei para avisar que Matt estava saindo, mas ela já sabia. Ele ia buscar Kate e as crianças. Seu telefone é irritante, porque eu fui até aí e tive uma conversa normal com você. Ela vai tentar fazer dar certo e ser uma experiência positiva. Eu disse para ela que estou um pouco nervoso. Coração no primeiro recado da Tracy. Sei que ele tenta, mas estou nervoso e apreensivo. Eu a apoio totalmente. Preciso que você também a apoie, pois ela está em dúvida e precisa do nosso amor e apoio para fazer isso pelas crianças. Tracy segue. Minha única oração é que ele esteja e permaneça em paz. Com ela, não só, mas ela corrige. Desculpe, de mês a mês, então vou ler corrigido. Com ela, não só na viagem de volta da Califórnia, mas também nos meses que virão. Então não só isso. E então Tara Lynn responde. Pelo que Kate estava me dizendo, parece que ele ficou sóbrio e está realmente tentando. Ainda estou preocupada com o temperamento dele. Ainda espero que ele realmente tenha mudado de atitude nas últimas semanas. Com certeza vou tentar ser solidário. Mas isso me deixa nervoso porque ele diz uma coisa e depois faz outra. Smithina, quem falou uma coisa e fez outra fui eu, não o Matt. Tracy, eu te amo. Tara Lynn, sei que resolverem isso seria o melhor para todos. Vou apoiá-la, aconteça o que acontecer. Desculpe pelo sinal ruim. Teria gostado de conversar com você por telefone por quase 35 minutos. Tracy, eu te amo. Só me importa que ela e as crianças estejam felizes. Sinto que você está dando outra chance, principalmente depois que ela voltou para casa e tirou um tempo para pensar. Continuam. A parte mais difícil segue por mais 1 ou 2 páginas. Tracy disse que só ficaria de lado a menos que Matt quisesse cumprimentar. Vou dar espaço para eles. Sinto que o Matt não está feliz comigo. Vou deixar a Kate ficar com a gente. Então vou ficar bem. Com o tempo vou ficar bem. Possivelmente é o melhor. E assim vai. Conversa sobre terapia de casal. Ele só vai pensar na empolgação de ver a família. Também. Ah, meu Deus, não diga isso, diz Tracy. Se ele ficar pensando nisso a viagem toda, não será bom. Eu rezo a Deus para que ele esteja apenas animado para abraçar aqueles bebês. 100%, responde Tracy. Tracy continua. Ei, preciso de foco, então te amo e falo com você depois. Não gosto disso. Seu telefone está um absurdo agora. Não consigo imaginar como você deve estar se sentindo em relação a esse maldito telefone. Provavelmente você quer jogá-lo longe, Tara Lynn. Eu sei. Às vezes sinto que você só quer ver o lado bom. E eu espero que você esteja certo sobre isso, que as coisas vão dar certo. De verdade, vou deixar você trabalhar. Mas obrigado por tirar um tempo para conversar comigo por mensagem.
Eu me sinto tão isolado por causa do meu sinal estar tão ruim. Sabemos que ela usa palavrões em tantas outras mensagens. Esta aqui ela editou por algum motivo. Mais um motivo para mostrar. Isso é uma armação. Isso foi plantado. Alguém realmente acredita nisso? Isso é completamente inacreditável. Aqui está outra que sabemos que eles sabiam que Kate não ia voltar. Dizendo para todo mundo não interagir com Matt. Depois dessa enganação, não vai mais ter nós dois. Ótimo. Esse é meio que o plano, cara. Esse é meio que o plano, cara. Depois disso, não existirá mais um nós. De qualquer forma, depois desse truque extra, Tracy e Kevin, ligação rápida, eles vão se encontrar para comer sushi. Tracy logo começa a colocar ideias na cabeça da Kate. O que aconteceu desde o dia anterior? Por que ela está animada com isso agora? Você está animada porque atraíram o Matt para Utah. Ele vai entrar na casa. Enquanto Tracy mantém a farsa, Kate repassa informações a Matthew. Tracy, você vê bem ali às 2h13 da tarde. Procura pelo meme Está Acontecendo. O que está acontecendo? Por que ela está tão animada? E, de novo, Tracy faz essa farsa. Rachel está desocupando a casa. Você pode ver que ela liga para Jake. Liga para Tim. Ela liga para Aurora. Ela avisa todos para não irem. Rachel e Jake moram lá, então ela só se certifica de que eles não estão lá. Tim, que ligaria e ouviria o depoimento, foi avisado para não vir. Continuamos vendo ligações telefônicas durante a tarde, algumas atendidas e outras não. Mas o mais importante é que Kate e Tracy continuaram com a farsa de que Kate estava voltando para a Califórnia nessas mensagens para Matt. Ele ouviu falar dos preparativos. Ele ouviu diferentes motivos para esses preparativos. Concordamos que os brinquedos das crianças foram levados para outro cômodo. Nas fotos, o cobertor aparece no sofá, ao lado de onde Matt foi baleado. E também, durante todos esses preparativos, a família monitorou a localização de Matt. Kate sempre disse a Matt que o ama. Ela estava animada, mesmo que saibamos que ela não tinha intenção de ir embora. As malas dela não estavam arrumadas. Ela não está indo embora de avião. Ela não vai entrar no carro com ele. E então, pelo menos 3 vezes nessa última ligação às 8h13, Kate confirma. Você vai entrar direto, né? Esse é o prova 18. E então Kate envia para ele o código do portão. E então, às 22h e 1 minuto apenas, 1 minuto antes da chegada de Matt, Rachel mandou uma mensagem para Tracy e depois para Kevin, dizendo para ele olhar a AirTag quando Matt passasse por Orem. Então, para quem ela mandou primeiro? Para Tracy. E para quem ela mandou em segundo, Kevin. Mas quem está notavelmente ausente? Para quem ela não mandou? Kate. Kate, aquela com quem a família supostamente está preocupada, aquela que tem um aparelho Android e, por isso, só pode acessar através da família ou de um dos iPads dos filhos. A única que ficou de fora foi justamente quem deveríamos nos preocupar se Matthew for perigoso. Agora, finalmente, um último ponto. Você pode pular do jeito errado. Um último ponto antes de continuarmos. Nós organizamos isso por cores para você. E eu vou voltar ao começo. E você vai ver que Tracy está em vermelho. Aí está. Aqui está o começo. Tracy de vermelho. Lá está ela. Lá está ela. Lá está ela. Lá está ela. Lá está ela de novo. Tracy. Tracy em todo lugar. Ou Tracy. Ela está em todo lugar porque ela está em todo lugar. Tracy é o centro e seus filhos os raios. Ela é o centro de comando. Ela está orquestrando toda a trama. Ela concordou com Kate para que ela, Kate, atraísse Matthew para Utah e o levasse para dentro da casa. Ela concordou com Kevin para que ele ficasse escondido esperando e atirasse. Depois ela fez Rachel tirar Rory e Jake da casa, dispensar Tam e rastrear a localização do Matt.
Ela pediu que Tara Lynn ajudasse a espalhar uma história falsa sobre estar feliz com Kate voltando com Matthew, mas alertou que Matthew poderia ficar remoendo isso o dia inteiro, então era para ter cuidado. Ninguém deveria acreditar nessa história agora. Como vocês sabem que ela manipulou todos? Basta comparar o que ela fala com as ações das pessoas. Veja seu envolvimento e o resultado. Sabe qual é uma das piores partes disso? Ela não enganou só o Matthew. Ela enganou alguns filhos para que fizessem o que queria, sem que percebessem o que acontecia. Você me contou? Vamos passar para a emboscada, fase 3, como dividir. Então, às 22 horas e 1 minuto, Matthew estava em Orem, e em poucos minutos chegou a American Fork. Pouco antes das 22 horas e 6, Mateus entrou no condomínio fechado. Dentro da casa de Tracy, Kate estava no andar de cima com as crianças. Tracy esperava na cozinha. E Kevin havia colocado um coldre e a arma de Tracy em preparação para a chegada de Matthew. Sabe, realmente não há outra explicação para ele estar com a arma e o coldre. 10 horas da noite, dentro da própria casa, em um condomínio fechado e seguro. Você deve deduzir que ele pretendia usá-la, por isso estava com ela nessas circunstâncias. E, tendo sido dispensados ou mandados embora, ninguém além dos 2 filhos mais novos, que dormiam no andar de cima, estava na casa. Às 22 horas e 6, a câmera do vizinho flagrou a caminhonete de Matt parando na casa de Tracy e Kevin. Levou cerca de 30 segundos para estacionar. O vídeo dura pelo menos 30 segundos e você vê ele parando pelo menos no final. Depois, ele desce e entra. Às 22 horas e 7. Lá está o caminhão estacionado. Às 22 horas e 7 e poucos segundos após sua entrada, os vizinhos disseram que ouviram os tiros vindos da casa. Agora, quando você observa e analisa as evidências físicas, forenses e médicas em conjunto, isso mostra o que aconteceu. Como mostrado no slide que já coloquei, Mateus demorou pouco mais de 30 segundos para parar e deixou as luzes de emergência ligadas ao sair. Ele estacionou cuidadosamente sobre o papelão, ficou ali alguns instantes, o tempo que precisou, e então entrou. Ele foi até a porta da frente e entrou, como instruído. Lembre-se, a porta está sempre destrancada e a tela havia sido removida. Ele tirou as sandálias logo na entrada, como um bom convidado. Então vemos pelo escaneamento do faro que imediatamente, ou em questão de segundos após a entrada de Matt, Kevin começou a atirar. Matthew tentou fugir por aquele corredor à esquerda. Isso faz sentido, pois as evidências indicam que Kevin estava à sua direita, considerando as cápsulas, a trajetória dos projéteis e o conjunto das provas da cena, não apenas um detalhe isolado. Agora, infelizmente, Matthew não conseguiu ir muito longe. Você pode ver com a caixa preta que oculta informações onde Matthew caiu depois de ser baleado no peito, na lateral, no pulso e nas costas, 3 vezes. Enquanto ele se afastava da porta em direção ao corredor, caindo a uns 3 ou 4 metros de onde deixou suas sandálias. Agora vamos voltar a esse ponto daqui a pouco e ao local onde Matthew caiu. Mas, por enquanto, só lembre-se do que o perito da cena do crime disse. Ele indicou onde Kevin estaria com base no conjunto das circunstâncias. As cápsulas, as balas, as trajetórias e tudo isso. E pelo depoimento dele, você pode razoavelmente concluir que isso foi uma emboscada. 10 horas e 6 você viu no vídeo. 30 segundos mais o tempo até a porta. Às 10 horas e 7, os tiros foram disparados. Não daria tempo de Kevin ir até a garagem e pegar a arma no cofre. Mateus não teria tempo suficiente para dar a volta, como relataram alguns depoimentos. Foi uma emboscada imediata ou quase imediata. E esse é o resultado. Às 22 horas, 08 vizinhos ouviram tiros e enviaram mensagem para Tracy às 22 horas 09, perguntando se estavam bem. Sem resposta, ligaram para o 911. Por volta desse horário, Kate, que estava no andar de cima com as crianças, ouviu Kevin alertar para tomar cuidado, pois Matthew ainda poderia estar se mexendo. Curiosamente, essa foi uma das poucas afirmações de Kate sem confirmação independente, até que Tracy testemunhou no tribunal dizendo o mesmo. Assim, pelo menos essa parte do depoimento era verdadeira. Tracy ligou para o 911 mais de 8 minutos após o tiroteio. 6 minutos após os vizinhos ligarem.
Nesse momento, a polícia já havia sido acionada e chegou 2 minutos após Tracy iniciar a ligação. Perceba que quando eles chegaram, as luzes ainda estavam apagadas. Ninguém acendeu as luzes nesses 8 minutos. Eles estavam esperando por ele. Eles não acenderam as luzes enquanto o aguardavam. Como eu disse, foi uma péssima tentativa de encobrir uma conspiração ruim. Vamos voltar a isso depois. Na ligação para o 911, Tracy disse que Matt estava armado com uma faca. Mesmo ontem, ao testemunhar, ela não lembrava de ter visto a faca. Aos policiais, Kevin disse primeiro: aquele cara estava com uma faca e eu o desarmei. As declarações não eram verdadeiras. Matthew não estava armado nem era invasor. Foi convidado, esperado, rastreado e recebeu instruções para entrar, com código do portão e papelão fora. Entre direto porque Tracy estaria dormindo. Mas ela não estava. E foi exatamente isso que ele fez, e isso levou à morte. Isso nos leva ao encobrimento. A obstrução da justiça talvez seja uma forma melhor de dizer isso. Primeiro tem a faca. Ok? Na ligação para o 911, Tracy afirmou que Matthew tinha uma faca. Quando a polícia chegou, Kevin disse que Matthew tinha a faca. Na delegacia, Kevin repetiu: Matthew tinha uma faca. Tracy repetiu isso em sua entrevista na delegacia. Horas depois, Tracy também contou à Marinha e ao vizinho que Matthew tinha uma faca. Essa é a história. Uma faca, como você pode ver, foi encontrada na mão de Matthew, mas essa faca foi plantada. Há inúmeras evidências físicas e forenses que comprovam isso. Comecemos com a foto, só para começar com bom senso. Parece que aquela faca foi plantada nessas condições, ou ele a segurava o tempo todo? Agora, enquanto você considera isso, considere esta evidência. Aquela faca está na mão errada. Matthew era canhoto. Aquela faca está na mão direita dele. Segundo, a faca está na posição errada. Ela está ao contrário na mão errada. Então a lâmina está voltada para dentro e o dorso da faca está voltado para os dedos, com o apoio dos dedos voltado para a palma da mão. Eu entendi isso, por favor. O que tenho aqui não é a faca verdadeira. A verdadeira está na caixa de evidências. Lembre-se, mostramos para você. Talvez você tenha visto as abraçadeiras plásticas, então essa evidência passou por testes de DNA, você não pode tocar nisso. Você pode ver se quiser. Trouxemos um objeto demonstrativo que pode ser chamado de réplica ou facsímile, apenas outra cópia daquela faca. Você vê o que é uma faca tática e o dorso aqui atrás. Aqui você vê o apoio para o dedo. E você pode ver como alguém naturalmente seguraria essa faca se fosse usá-la. Mas você também pode ver naquela foto que não é assim que a faca está sendo segurada na mão dele. Ela está sendo segurada e invertida em 180 graus porque foi colocada na mão dele. Considere as evidências de sangue discutidas. Discutiu-se o acúmulo de sangue e os padrões. Sinceramente, as fotos são bem explícitas. Eu não vou mostrar todas elas. Vocês têm todas as que foram admitidas como prova e podem revisar por conta própria, mas aqui já dá para ver o suficiente. Há acúmulo de sangue perto do ombro dele. Não há sangue se acumulando debaixo do braço onde está o ferimento de bala. Há sangue em todo lugar, menos onde está o ferimento no braço. Isso te diz que o braço foi movido. Depois, há a prova médica. Matthew levou um tiro no braço, perto do pulso. Tivemos a discussão sobre como o ferimento de bala perfurou a pele, o tecido, o osso da ulna e os músculos flexores. Você realmente acha que Matthew ainda estaria segurando aquela faca depois de levar 7 tiros, um deles no pulso, correndo naquele corredor, fugindo do Kevin e caindo de cara no chão? E em quinto lugar, sabemos que a faca pertencia a Tracy. Eu já reiterei isso e vou continuar reiterando. Acredite na Kate apenas se puder confirmar o que ela diz. Certo? Agora, a Kate testemunhou. Esta é a faca da Tracy. Ela contou onde estava escondida, na lavanderia. Ela disse que viu a faca antes. Como podemos comprovar isso? Sabemos que é uma faca rara. O detetive disse que as lojas locais não vendem esse modelo. Vimos como a Tracy teve acesso a ela.
O marido da amiga dela, Amy, o Pierre, havia falecido, mas ele recebia essas caixas misteriosas de itens táticos da My Tactical Promo, e a Tracy, por estar várias vezes na casa cuidando da amiga Amy, teve acesso à faca. Ficamos sabendo no depoimento que a Tracy não vê problema em pegar coisas da Amy. Falamos sobre os documentos, certo? Então ela tinha acesso, e ela faz isso em outra situação também. Então você pode deduzir que ela fez isso nessa situação. E sabemos pela postagem no Facebook da mytacticalpromo.com que é essa faca. E aí tem a evidência de DNA, onde, você sabe, há muito o que se pode dizer sobre DNA, mas o que você pode dizer é que há fortes indícios de que o DNA na faca pertencia a Mateus e Catarina, ou Mateus e Kevin e Mateus ou Tracy. O ponto é que, embora não dê para saber qual membro da família Grist colocou a faca só pelo DNA, é certo que não foi manuseada apenas pelo Mateus. E você sabe que alguém daquela casa colocou ela lá. Você ouviu especialistas dizerem que foi plantada. Right? Considere isso pelo que vale. Mas você já sabe disso pelo seu bom senso, por esses fatores que acabamos de analisar, que Mateus não estava segurando aquela faca quando foi baleado, e ele só passou a segurar aquela faca quando Tracy e Kevin a colocaram em suas mãos. Neste momento, quero revisar algumas das instruções com você. Não vou pôr isso no slide. Vocês têm uma cópia e podem acompanhar ou fazer anotações, se quiserem, mas não precisam. Quero garantir que vocês sigam exatamente a linguagem dessas instruções. Vou apenas passar por algumas delas. Vamos começar pela inferência de intenção, certo? Tracy deixou muitas evidências digitais que mostram qual é a intenção dela, mas você ainda precisa inferir um pouco. E você também precisa inferir um pouco sobre todos os outros membros da família e qual era a intenção e motivação deles. E é isso que essa instrução diz que você pode fazer. Raramente temos declarações diretas, então você usa as declarações que tem, o comportamento que tem, as circunstâncias que tem, para ver qual é a intenção. E então, na instrução 30, temos a responsabilidade do partícipe, a instrução sobre participação no crime que analisamos anteriormente. E já discutimos isso, que Tracy é culpada se ela cometeu diretamente qualquer um desses crimes, e Tracy é culpada se ela, intencionalmente, conscientemente ou de forma imprudente, solicitou, pediu, ordenou ou encorajou outra pessoa a cometer o crime imputado, ou se ela intencionalmente ajudou outra pessoa a cometer o crime imputado. Certo, então, com isso em mente, vamos olhar para os crimes propriamente ditos. A instrução 31 é a instrução sobre homicídio. Tracy Grist como partícipe do crime. Vamos focar apenas em causar intencionalmente ou conscientemente a morte de Matthew Rostelli. Se quiser analisar o item B ou C, fique à vontade. Há várias teorias. Você pode ver essas evidências e concluir que foi uma circunstância depravada e diferente. Mas a teoria apresentada hoje pelo Estado, a teoria que mais se ajusta às evidências é que Tracy Marie Grist intencionalmente ou conscientemente causou a morte de Matthew Rostelli ao concordar com Kevin para que isso acontecesse. Ao concordar com Kate para que isso acontecesse. Ao solicitar ou pedir para Kevin fazer isso. Ou talvez ela só tenha incentivado Kevin, mas as evidências mostram que fez as três coisas. Ela certamente ajudou ao participar dos esquemas de Kate, pois ela deu a Kate o acesso ao Matt. Ao ajudar a convencer Matt a entrar na casa para ser emboscado por Kevin. Então nós olhamos para a instrução 34, conspiração. A única das acusações que não é uma acusação de participação no crime. Neste caso, um pouco mais simples de certa forma. Tracy Grist tinha a intenção de que o assassinato fosse cometido. Concordou com uma ou mais pessoas em se envolver na execução do assassinato. Então você pode pensar nisso de certa forma como aquelas bonecas russas, certo? Que ela conspirou, mas isso é um crime bem menor, de certa forma, do que ser partícipe do crime, certo?
ela pode concordar com o assassinato sem necessariamente pedir, incentivar ou prestar toda a ajuda, certo? Ela só concorda com eles em participar ou causar isso, qualquer pequeno acordo já basta. Eu provavelmente deveria reformular isso de uma forma um pouco diferente. Ela concordou e então deu um passo substancial no caminho para cometer isso. E o passo significativo pode ser um pouco ou muito menos do que a partícipe do crime solicitar, encorajar ou ajudar. A obstrução da justiça ao retomar a defesa da parte. E você sabe, nós temos isso e é um pouco longo, mas quero que você compare isso com o 36 enquanto fazemos isso. Então, Tracy, como partícipe do crime, buscou dificultar, atrasar ou impedir investigação, captura, processo, condenação ou punição de qualquer pessoa relacionada a uma infração penal, realizando uma destas 3 ações. Alterou, destruiu, ocultou ou removeu, fez, apresentou ou usou algo que sabia ser falso ou forneceu informações falsas. O Instrução 36 facilita isso ao colocar em linguagem simples o que isso significa. O que isso significa é, ela plantou a faca ou foi partícipe do crime de plantar a faca. E ou ela fez uma declaração falsa ao 911 ou à polícia sobre Matthew Rostelli estar com a faca antes de Kevin Ellis atirar nele. E então temos as instruções 37 e 38. Elas são substancialmente as mesmas. Ambas tratam de crime de violência doméstica na presença de uma criança. A acusação 37 representa Steele estando no andar de cima, no quarto, quando Matthew foi baleado. A acusação 38 mostra Cheyenne no quarto, no andar de cima, enquanto Matthew era baleado. E a instrução 39 simplesmente aponta que ninguém está contestando que Matthew e Tracy eram coabitantes. Antes de irmos para as próximas instruções, quero que você observe algo sobre a acusação de obstrução. Isso é por plantar a faca ou pelas mentiras. Considere também, nesse caso, as versões conflitantes de Tracy sobre a faca. Você pode ver as evidências por si mesmo. Não tem como ela não ter visto a faca, mas pense nas histórias conflitantes sobre um ponto relacionado à faca. Ela disse para Diane que não tinha verificado o pulso. Ela disse na ligação para o 911 que Kevin tinha verificado o pulso. E então o testemunho dela é que ela tinha verificado o pescoço e o pulso, tentou 2 vezes. Não tem como ela ter se abaixado para verificar o pescoço ou o pulso e não ter visto aquela faca. Por outro lado, não tem como aquela faca estar naquela mão até que ela e Kevin a colocaram lá. Membros do júri, estamos quase concluindo. Vocês estão firmemente convencidos de que esse é o critério? Vocês estão firmemente convencidos de que Tracy é a razão ou a causa da morte de Matthew? Vocês estão firmemente convencidos de que ela fez uma dessas coisas? Solicitar, pedir, ordenar, encorajar ou ajudar no assassinato de Matthew Roselli. Quero terminar com as palavras dos cúmplices dela. Havia 3 pessoas envolvidas nesse assassinato. Kate, Tracy e Kevin. Novamente, acredite em Kate, você pode confirmar o depoimento de Kate. Ela entrou, ela testemunhou. Francamente, o depoimento dela não foi bom. Ela claramente tem problemas. Mas ela deu uma descrição muito específica sobre a conspiração e o que estava acontecendo. Ela deu uma descrição muito específica de como ela até pediu para Tracy cancelar, e Tracy disse não. Você pode achar que há razões para não dar crédito ao depoimento dela por causa daquela instrução sobre credibilidade. Ao mesmo tempo, você também tem a terceira pessoa na conspiração. O que a terceira pessoa da conspiração falou na ligação gravada? Kevin disse também que essa foi uma ideia da Tracy. Kevin admite seu envolvimento. E Kevin diz que tentou ir até a Tracy e perguntar: você tem certeza de que essa é mesmo a melhor ideia que você está tendo? Você vai afetar tantas vidas. Ela arruinou tantas vidas. And I'm worried to hurt her feelings. Well, I can tell you something now, a little extra. What's that? Oh,
Perguntei se ela tinha certeza. She was sure? Uhum. Ela estava, tipo, me contando tudo sobre isso, sobre tudo o que ia acontecer. E eu fiquei tipo, você tem certeza de que isso não é exatamente o que vai acontecer? Ela está tramando e fazendo tudo isso. E ela disse que sim. E ela bate em Cheyenne. Essa foi a resposta dela. Ou ele bateu em Cheyenne. Oh my God. Eu não quero ouvir, me desculpe. Eu não queria te contar isso por tanto tempo. Não, eu sei. Eu nem consigo imaginar. Eu nem consigo imaginar. E eu sinto que ainda carrego muito peso por causa de tudo isso. E você vê tanta coisa. Ela fez com que você tivesse que conviver com isso. Eu poderia ter feito. Eu deveria ter dito não, mas eu deveria ter recusado. Yeah. Sim. Mas sua mãe não devia ter perguntado isso. Você não deveria ter tido que dizer não. A mesma pessoa que planejou isso é a mesma pessoa que fez os biscoitos. É a mesma coisa. Isso é loucura. Ela fazia meus biscoitos de chocolate sem gotas pra mim. Eu sei. E muffins de mirtilo no seu aniversário. Mas era isso que ela queria porque... Quer dizer, ela tinha isso como consequência. Ela precisava. Eu só acho que ela não pensa muito à frente. Ela nunca pensou. E eu acho que ela simplesmente supera tudo com muita facilidade. Eu meio que avisei ela. Eu disse, isso vai mudar tantas vidas, você nem imagina quantas vidas isso vai mudar. Meu Deus, você disse isso? Uau, sim. Eu disse, essa é uma decisão sem volta. Eu disse isso pra ela. Wow. Então tem isso. Você quer falar da respiração e todos gostaríamos disso. Era sobre isso que eu e Rachel conversávamos. Ela não queria contar porque queria ouvir nossa opinião. Mas você deu para ela a opinião que nós teríamos dado. Eu não lembro exatamente o que eu disse, mas sei que consegui passar a mensagem de forma muito eloquente e eficiente. Eu falei tipo, isso não é o melhor. Pense um pouco nessa ideia que você teve. Ai, meu Deus. Por isso fico tão em branco, pois ao chegar nesse ponto eu diria, sabe de uma coisa? Preciso seguir meu próprio conselho. Eu conversei com ela. De quem foi essa ideia? Tracy Grist. Quem inventou o pretexto para fazer Matthew ir a Utah? Tracy? Quem manipulou Kevin para atirar em Matthew? Tracy? Quem mandou Rachel limpar a casa e avisar Tim para não ir? Tracy. Quem pediu a Terra Link a ajudasse a criar mensagens falsas de reconciliação e felicidade pela união? Tracy. De quem era a arma? Tracy. De quem era a faca? Tracy. Quem diria que isso afetaria tantas vidas? Tracy. Quem odiava Matthew Ristelli? Tracy. Quem foi avisado? Tracy. Você não pode voltar atrás. Tracy. De quem foi esse crime?
Pedimos que considerem Tracy Grease culpada de assassinato por causar a morte de Matthew Rostelli ao incentivar, solicitar, pedir e contribuir para que isso acontecesse. Culpada de conspiração por concordar com Kate e Kevin em matar Matthew. Culpada de obstrução por plantar a faca e mentir para a polícia. Culpada de 2 acusações de violência doméstica na presença de uma criança. Por mandar matar Matthew enquanto seus 2 filhos pequenos dormiam no andar de cima. Obrigado.